Estamos chegando aqui novamente no seu canal de podcast Menos é Mais. Nós estamos sendo patrocinados hoje por ninguém. Ninguém está patrocinando a gente ainda. Então você que quiser se juntar a nós, depois você entra em contato. A gente vai deixar as redes aqui de todo mundo, entre em contato aí, de repente patrocina a gente. Aproveitem, se inscreve no canal, dê o seu joinha. A minha mãe perguntou, o que você tanto fala de curtir? Aquele joinha, você clica ali no joinha, você já está curtindo. Do seu canto aí direito do seu vídeo vai estar lá, inscreva-se, né? Seja inscrito no canal e aí vai. Bom, a gente está aqui hoje com uma pessoa sensacional, o papo hoje vai ser muito interessante. E eu espero que você não só assista até o final, mas que você compartilhe também. Comigo aqui está o João, está a Aline, eu sou o Jonatas e esse é o seu canal Menos é Mais. Tá bom? Vamos lá? Surdinho dançarino. O cara é fera. Se apresenta aí pra galera, meu amigo. Ô, pessoal, pois é, meu nome é Johnny Souza. Na verdade, meu nome não é Johnny, né? Meu nome é Almir, mas sou conhecido por Johnny mesmo. E foi apelidado carinhosamente por uma comunidade de dança de surginho. Assim, no início eu até achei estranho. Pô, surginho. Não, mas... Primeiro que não foi um apelido que eu ganhei por maldade, sabe? Era eu mesmo, surginho. E dentro dessa comunidade, né? Dentro dessa comunidade de dança, eu era a única pessoa que tinha um problema de audição. Eu era o único surdinho. E acabei sendo apelidado também de surdinho do Brasil, porque era uma comunidade de dança nacional. E não achei nenhum mal, não vejo nenhum problema em ser chamado de surdinho. Você não se sentiu discriminado por ser chamado de surdinho do Brasil? Em nenhum momento. A sua história, a gente estava batendo aqui um papo antes de começar, a sua história é uma história muito profunda, né, cara? E talvez seja um medo e até uma curiosidade de muita gente. Você não nasceu surdo. Como você perdeu a audição? Eu perdi a audição aos 10 anos de idade. Só um adendo, tá? Para quem está assistindo a gente, vai falar, pô, o cara é surdo e como é que eles estão conversando assim? Além de você fazer uma leitura labial perfeita, você também tem um implante coclear. Coclear, isso. Tá, então a gente vai falar do implante depois. Me fala como você perdeu a audição, por favor. Sim. Eu tive uma cachumba aos 10 anos de idade. Cachumba? Cachumba. E como a gente sabe, quando a gente tem uma cachumba, a nossa imunidade ela fica muito baixa na nossa recuperação. E assim, durante a recuperação da cachumba, e que é um momento em que você tem que tomar cuidado com tudo, porque qualquer coisinha, qualquer doencinha que você pega, ela vem dobrada. E não foi diferente. Na minha imunidade, na época que estava muito baixa, eu acredito que o que atrapalhou muito foi as condições que eu morava na época. Eu morava em barracos de madeira. Barracos de madeira, chão de barro. E em chuva, a casa fica úmida. São momentos em que até mesmo a umidade, o mofo talvez, pode atrapalhar na recuperação. Então teve um dia em que eu simplesmente tinha acabado de melhorar da cachumba. A cachumba já tinha melhorado, que ela não desceu. Ela tinha melhorado aqui, a cachumba baixou aqui, mas eu ainda estava fraquinho. E teve um dia que eu acordei assim. Eu acordei sem ouvir. É claro que foi um processo, né? Porque, você tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? 10. 10 anos? 10 anos. Porque assim, até eu perceber que eu não estava escutando foi um processo. Porque assim, eu, normalmente, quando eu acordava nessa época para ir para a escola, eu acordava com o despertador. Sempre acordava com o rádio tocando música. E naquele momento eu não acordei com música. Eu simplesmente acordei porque meu organismo já estava acostumado a acordar cedo. E a primeira coisa que eu falei, eu percebi que a minha mãe estava fazendo as coisas, estava andando pela casa, mas não escutava a voz da minha mãe. Até que chegou um momento em que minha mãe veio para a minha frente e perguntou: você não está me ouvindo que eu estou falando com você, não? Acorda, levanta, se arruma para ir para a escola. Percebi que chegou uma coisa errada, mas eu continuei seguindo minha vida, né?
Até que eu percebi. Mas a sua mãe falou com você. Você conseguiu ouvir ou você já começou a ler? Sabe aquele momento quando você acorda, em que você não sabe se você... Você acordou ou você está dormindo ainda? Exato. Foi aquilo. Eu segui meu instinto. Eu percebi que minha mãe tinha falado alguma coisa comigo e fui tocar a vida. Depois voltei para a cama e liguei o rádio. O rádio já estava ligado. O rádio já estava num volume muito alto. Eu falei, tem alguma coisa errada. Você não estava ouvindo nem ruídos? Só quando eu coloquei num volume a mais, que eu escutei baixinho. Eu escutei a última música que eu escutei na minha vida, que era Ao Mestre com Carinho, dos Abelhudos. Foi a última música que eu escutei. Eu escutei o primeiro refrão, aí depois a música foi baixando, até que a ficha caiu. Mãe, não estou ouvindo. E qual foi a reação da sua mãe? Porque, de repente, a mãe, você, 10 anos, é uma criança, e a mãe fala, que é isso, garoto? Vamos embora. Mas qual foi? Ela percebeu a seriedade? A princípio foi assim. A princípio ela demorou a entender o que estava acontecendo, sabe? E depois disso, meu pai também estava no ambiente. Meu pai achou que era birra de criança, por um bom tempo. Até o fim do dia, até o fim desse dia, meu pai continuou achando que era uma birra de criança, sabe? Mas a minha mãe não. Minha mãe percebeu que tinha realmente algo de errado. Minha mãe realmente percebeu que tinha algo de errado. E tomamos um café, né? Ela percebeu que eu não estava conseguindo conversar direito com ela. Ela falava algumas coisas. Acredito, não tenho certeza, mas acredito que ela fez alguns testes, né? Falando comigo assim por trás, né? Para ver se eu respondia, se eu tinha algum estímulo. E ao invés de ir para a escola, a gente tirou o dia para correr atrás de médico, para saber o que estava acontecendo. Caramba, assim, do nada. E seu pai? Meu pai foi trabalhar, fazer a vida dele. Rodamos muitos médicos e na época era bem complicado, né? Porque assim, era início dos anos 90, né? Tinha 10 anos, início dos anos 90. E os recursos para pegar um ônibus para lá e para cá eram meio delicados na época, era bem complicado mesmo. Mas a minha mãe, né? Mãe é mãe. Sabe como é, né? Mãe é mãe. Eu acho que nesse dia a gente pulou entre 5 ou 6 otorrinos para a gente saber o que estava acontecendo. Porque a gente não fazia... A surdez nunca fez parte do nosso cotidiano, da nossa realidade. A gente não sabia para onde a gente ia, sabe? Foi no fim do dia que a gente descobriu o profissional de fonoaudiologia. Foi o profissional de fonoaudiologia, o fonoaudiólogo, o nosso primeiro fonoaudiólogo, que me colocou numa salinha, num cubículo, e fez meu primeiro exame de audiometria. Quando terminou o exame de audiometria, deu o diagnóstico: surdez neurosensorial bilateral severa a profunda. Provável sequela da cachumba. Quer dizer, até mesmo o fonoaudiólogo não tinha certeza se foi a cachumba que ocasionou isso. Por experiência, eu costumo dizer que foi a cachumba, porque foi a única coisa que tinha alguma ligação. Eu era vacinado, eu tomei todas as vacinas na época, mesmo sendo criança, anos 90. A única coisa que saiu do padrão foi a cachumba? Exatamente. A única coisa que eu vi uma ligação para eu perder a audição assim foi a cachumba. Minha mãe também. E eu imagino, lógico, né? Você principalmente, mas você tinha 10 anos, né? E a criança, ela assimila as coisas de maneira muito diferente, né? Algumas coisas a criança até assimila melhor. Eu penso assim. Mas eu imagino o desespero da sua mãe. Cara, porque, meu Deus, da noite para o dia. Cara, vou te dizer que hoje, né? Hoje crescido, eu vejo que que minha mãe teve o maior autocontrole possível. Por dentro, ela devia estar desesperada, sofrendo muito, mas ela não queria mostrar para mim
como ela realmente estava naquele momento, sabe? Porque assim, minha mãe estava muito agitada, mas estava calma, aparentemente calma. Ela me levava nos locais, guiava, tinha um pingo de esperança. Ela teve esperança por muitos anos, que eu queria voltar a ouvir. Mas como eu já disse anteriormente, não fazia parte da nossa realidade, a pessoa perdeu a audição assim, fica surdo. E então ela tinha uma esperança, não, isso é momentâneo, meu filho vai voltar a ouvir, meu filho vai escutar, sabe? Mas não era para ser. Não era para ser. Era para isso ter acontecido mesmo. E você, quando você soube desse diagnóstico, você perdeu a audição. Como você reagiu diante disso? Bom, eu queria ser cantor. Nossa. Eu queria ser cantor. Quando criança, na época, assim, já acabado dos anos 80, né, início dos anos 90, eu tenho esse rostinho aqui de linchoide, mas eu tenho 41 anos. Né? Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Era a época das boy bands, New Kids on the Block. Eu queria ter a minha banda, eu queria ter o meu grupo de pessoas dançando. Vim de uma família que minha mãe sempre gostou de sambar, sempre gostou de dançar. O meu pai vivia dizendo que tocava instrumentos de música, apesar de eu nunca ter visto ele tocando instrumento nenhum. O meu tio que colecionava discos, era muito ligado com música, sabe? Eu tinha passistas na minha família, adolescentes que gostavam muito de sambar, então a música sempre estava presente. Eu queria ser cantor. E de repente... Mas assim, a sua mãe, guardando no coração dela a esperança de você voltar a ouvir, ela passava isso para você também? Você vai melhorar? Ela tentava disfarçar. Você vai melhorar? Ela falava, ela era bem positiva, sabe? Ela era bem positiva. Mas eu percebia que... Ela sabia, sabe? Eu percebia isso. Eu mesmo, como criança, eu percebia. Mas ela fazia o possível. Não, você vai conseguir. Cara, eu vou te falar uma coisa. Assim, eu sou um cara que eu gosto muito de conversar. Sim. E eu gosto de entrar no mundo das pessoas com quem eu estou conversando e tal. Cara, eu tô aqui com o coração assim destruído de imaginar. Lógico que você tocou tua vida. Você hoje faz coisas que eu não faço. O João, muito menos. Você acha que o João dança? O João, ele tem cara daqueles dançarinos. Mas não dança. Você sabe contar até 4? Eu conto, até 10. Então você consegue até dançar. 10 eu conto. Essa é a minha... Não, eu tô falando assim, brincando, mas eu sou do baile. Eu sou do baile. Não, mas... Não, eu também. Tem cara de charmeiro, Eu curto charme, eu curto. Eu sou praticamente um dançarino. Mas, cara, você, de repente, né, cara, você vê... Porque tudo começa pra gente como um sonho. Eu sou músico, e a música, pra mim, embora hoje seja uma profissão, começou como um sonho. Eu sonho de estar no palco, de viajar, aquelas coisas todas, tudo começa num sonho, né? E depois vira trabalho. Mas o que nasce na gente quando a gente é criança é através de um sonho, né? E você tão novo já vê teu sonho, pô, cara, e agora? Como é que eu vou fazer para cantar? Porque se você não se ouve, você não sabe se você está no tom, aonde você canta ou não canta. E aí, como você reagiu a essa parte de, cara, de repente meu sonho morreu? Eu fiquei recluso. Porque, assim, não apenas para continuar seguindo o sonho, mas até mesmo para convivência com meus colegas da rua, estava tudo mais difícil, sabe? Assim, em um dia... Nessa época eu já dançava, né? Eu já dançava a lambada. Era a época que era a lambada que explodia. Então... a dança sempre esteve. Então, assim, em um dia... eu era o garoto que dançava lambada na comunidade. E no outro eu era a aberração, que tinha perdido a audição do nada, que não escutava. O surdo. Mas não é aquela coisa,
o surdo é o surdo, sabe? De um dia para o outro, as coisas ficaram assim. Digamos que foi desanimador para mim, para uma criança, sabe? Então eu passei a ficar dentro de casa. Porque assim, eu não imaginava que naquela época o que eu devia fazer era encarar o problema, era ir para a rua, era procurar me comunicar com as pessoas. Então eu fiz o oposto, porque eu não sabia. Fiquei dentro de casa, passei a ser mais uma pessoa que via mais televisão, né? Sedentária, uma criança sedentária, vamos dizer assim. Mas fiquei recluso. Acho que foi ali que começou o meu pintinho de ansiedade, né? De ficar dentro de casa sem ouvir nada, de ficar assim atento para ver se vai aparecer alguém dentro de casa. Você tem irmãos, não? Não, sou filho único. Filho único, né? E mais punk ainda, né, cara? Você ficar em casa sozinho, né? E de repente liga a televisão e aí? Não ouve nada. Não tinha, já tinha close caption nas Não, na época não. O close caption ele começou a ser difundido mesmo no final dos anos 90. Então foi um tempo sem entender realmente o que se passava na televisão. E com consequência disso, eu acabei perdendo interesse também de ver algumas coisas na televisão. Não entendia. Você se deprimiu, ficou ali parado. E o que você fazia? Bom, eu fiquei um bom tempo recluso, né? E eu estudava em escola com crianças normais. Eu sou normal, você é normal, somos normais, mas é uma forma assim, com crianças sem deficiência, vamos dizer Ouvintes, assim. crianças ouvintes. Né? Ouvintes também, Sim. mas crianças sem deficiência de uma forma geral. Sabe por quê, o surdinho? Johnny. É porque o seu nome não é Johnny, né? Engraçado, a gente está trocando uma ideia aqui. Você está dividindo com a gente uma experiência de vida. E a gente fica receoso porque a gente está na internet. Pô, será que eu posso falar deficiente? Será que eu posso falar surdo? Será que eu posso falar preto? Será que eu posso falar negro? O que eu posso... Cara, que loucura. As pessoas não conseguem entender que a nossa aqui é trocar uma ideia. E aí, com deficiência, sem deficiência, a linha não é essa. A gente está falando aqui da tua vida, da tua história, né? É por isso que a gente fica assim, cara, e agora? O que eu falo? Que termo que eu uso? Até você ver, até a sua condição. Eu vou bater um papo daqui a pouco com um amigaço meu, Luiz Otávio, que é músico, ele é cego. Aí as pessoas falam, como é que eu falo com o Luiz? Ele é cego, ele é ceguinho, ele é deficiente. Ele é cego. Entendeu? Cara, gente, não é isso. A gente não está para discriminar, e nem para colocar uma diferença. É só, talvez, para usar... Pô, é o João... Quem é o João? Aquele do cabelo com dread. Não é com maldade, né? É referência. E as pessoas são assim, né, cara? É muito complicado. Pô, ele surdinho. Tu não pode chamar o cara de surdinho. Ô, gente... Entendeu? Eu acredito que é tudo contexto. É tudo contexto. Como a gente coloca esse assunto? Vamos supor, o termo correto para ser usado é pessoa com deficiência, porque independente de qualquer coisa, a pessoa vem antes da deficiência. Isso é um fato. É o PCD que se fala, né? PCD. Uhum. Esse é o correto. Perfeito. Mas, como você mesmo disse, vamos supor uma pessoa que nunca conviveu com isso. A gente tem que respeitar o tempo de aprendizado da pessoa. É claro, a gente tem que observar também se a pessoa realmente tem interesse em aprender sobre o assunto. Se você percebe que a pessoa continua num ciclo de deboche, vamos dizer assim. Ah, surdinho. Não tá me ouvindo não, surdinho. Vamos dar um áudio para você, surdinho. Tá me escutando, surdinho? Tá me escutando, surdinho? Tá me escutando? A gente já percebe que a pessoa está passando do limite. A gente já percebe que a pessoa entendeu o que está acontecendo, mas continua. Aí ela realmente está querendo uma treta.
E eu defendo essas pessoas com deficiência que brigam. Eu queria ser como elas. Eu confesso para você, eu queria ser como elas, mas eu não consigo. É um dom, sabe? Você antes eu queria falar sobre a sua superação ao acontecimento. Mas pegando um gancho no que você falou aí, dentro da classe de pessoas com deficiência, você, por exemplo, é um cara implantado. Sim, surdo analisado. Isso. E dentro da classe das pessoas que são surdas, rola também algum tipo de vamos chamar de preconceito ou diferenciação entre pessoas que, por exemplo, o cara é implantado e outro que não é, o cara que escuta 50%, o outro que não escuta nada. Rola isso? É um assunto bem delicado para se tocar isso aí, mas é real. Então a gente precisa falar sobre isso, assim. O que acontece, cara, eu preciso dizer que existem realidades diferentes dentro de uma mesma bola, dentro de uma mesma bolha, vamos dizer assim. Porque, assim, tem os surdos implantados, eu sou surdo implantado, sou surdo analisado, tem o surdo sinalizado, que é o surdo usuário de Libras, que normalmente é um surdo que nunca participou de uma cultura ouvinte, vamos dizer assim. Então, cultura ouvinte não faz parte da vida deles. Ponto. Tem os surdos unilaterais, que também poucas pessoas sabem, mas também tem uma briguinha aí, porque, assim, existem surdos que são bilaterais, que não consideram um surdo unilateral realmente surdo, porque, de uma forma ou de outra, eles escutam. Eles participam da sociedade de uma forma que um surdo sinalizado não participa. Então, algumas pessoas não acham justos eles serem considerados pessoas com deficiência. Mas a pessoa, você perdoe até minha ignorância, tá? A pessoa com deficiência, ela é favorecida, porque o que eu vejo é que ela é justamente, a vida fica muito mais complicada. Então parece que a pessoa, quando fala assim, não, você não é 100% surdo, você não tem direito às vantagens que um surdo tem. Eu falo, gente, mas o que é isso? É vantagem, eu não considero vantagem. Tem alguma coisa mas eu assim? entendi o que você quis dizer. É favorecido de alguma maneira para o cara falar assim, não, você não merece porque você não é 100% surdo. Você 50% só, você não, você pode... Ele veio falando pra gente do carro, né? Ele vai falar. Fala para mim, vai. Discriminou ele. Me conta isso aí. É meio complicado, porque, assim, eu falo normalmente, porque, assim, como eu já disse, eu perdi a opção aos 10 anos. E, assim, eu vim de uma família ouvinte. Eu vim de uma família culturalmente ouvinte. Então, a minha família, ela optou por fazer com que eu permanecesse dentro da cultura ouvinte. Tive a oportunidade de fazer fonoaudiologias, falar perfeitamente. Eu falo, dentro da minha realidade, eu falo perfeitamente. Eu falo perfeitamente. Então, assim, tem algumas pessoas que não me consideram surdo. Não apenas ouvintes, mas surdos também. Você não é surdo, você é só com caps lock, tá? Com letras maiúsculas. Você é só deficiente auditivo. Você não é surdo, você é só deficiente auditivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aconteceu comigo. E também acontece com outros surdos surdos oralizados, surdos usuários de implante coclear. Surdos organizados, que fala? Oralizados. Que a gente se comunica de forma oral. Tá. Uhum. O surdo sinalizado que faz uso de Libras. Surdo sinalizado também é chamado de surdo sinalizante, né? Tem algum outro termo? Surdo usuário de Libras, não? Surdo sinalizante. A Aline é especialista. Ela é intérprete. Em Libras, né? É intérprete. TILS. É isso que fala? Tradutora, intérprete de linguagem de sinais. Língua, perdão. Língua não é uma linguagem, é uma língua. Uma língua. Libras é uma língua. E outra, deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitar o embalo que a gente está falando sobre isso.
Existe pessoa muda? Rufem os tambores. Muda. Pra mim, não. 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 Se ela já faz ela não é muda. Na minha visão. Sabe quando a gente espera que alguém vai falar algo que... Eu esqueço que tem uma intérprete aqui. Porque realmente tem essa discussão, né? Surdo-mudo. Isso é completamente errado. É completamente errado. Primeiro, que a gente conversou aqui, Libras é uma língua. Apesar de eu não ser usuário de Libras, eu gosto muito de tocar nessa tecla, porque eu acho ridículo. Porque assim, vamos supor, um ouvinte, um usuário de português, usuário da língua portuguesa, ele chega para um surdo brasileiro, sinalizante, e diz que ele é mudo, mas ele tem a língua dele? Não, ele não é mudo, ele só não fala a língua que o ouvinte, o usuário da língua portuguesa fala. São duas línguas diferentes. A gente não tem condição de chamar uma pessoa de muda, a não ser se a pessoa não emitir nenhum som. Nenhum tipo de som. Entende? Aí ela não fala Libras, ela não fala nada. Assim, mas isso é bem difícil, porque existe até mesmo aquelas comunicações territoriais, sabe? Tem aqueles locais que a gente vai que a gente não consegue entender o que a pessoa sinaliza para outra, porque é uma língua que foi criada ali dentro. Por exemplo, uma tribo de índios. Sim. Uma tribo de índios que tem uma pessoa surda, que é bem encostada, bem escondida lá dentro, eles se comunicam de alguma forma. Então não existe gente muda, não existe pessoa muda. Eu presenciei algumas vezes, acreditem vocês ou não, eu presenciei algumas vezes, milagres acontecendo. Pessoas surdas que passaram a ouvir naquele momento. Eu presenciei, ninguém me contou, eu não vi pela internet nem pela TV, eu presenciei. E essas pessoas começaram a ouvir e se assustaram demais com aquele milagre repentino, e elas não conseguiam falar. Elas não conseguiam falar porque nunca falaram. Exatamente. Então, o que eu cresci entendendo é que não existem pessoas mudas. Uma pessoa que nunca ouviu, ela automaticamente não vai saber falar. A criança, o bebê, a minha filha, que a primeira palavra que falou foi papai. Ó o ego. Eu via que eu ficava olhando para minha filha, vai dar inquérito depois, eu ficava olhando para ela e balbuciando, né? É claro que ela ia falar papai. É claro, vai falar o quê? Porque a lavagem cerebral era firme, né? Papai, papai. Então, assim, de tanto ela me olhar e talvez o desespero para que eu saísse dali e parasse com aquilo, que eu vejo que a criança ela acaba repetindo aquilo que você está fazendo ali e tal. Então, acho que uma pessoa que nunca ouviu, é normal que, mesmo que ela seja implantada de repente, ela não vai conseguir se comunicar, porque nunca fez isso. Vou te dar um exemplo. É o que está acontecendo, já que você falou sobre implante. Essa cirurgia que eu fiz em dezembro, eu fiz no final de 2021. E eu fiz a ativação desse implante coclear novo, isso aqui é bem novo. Foi uma semana atrás. Eu não estou ouvindo muito bem com esse implante aqui. Estou escutando apitos. Por quê? Porque, como você disse, esse meu ouvido aqui, esse é meu lado do meu cérebro aqui, ele ficou desativado por quase 30 anos. Eu coloquei o implante agora, eu estou tendo que aprender, receber informação, receber os sons para ver como o som funciona. Ok, aqui eu consigo conversar, consigo entender com esse lado aqui, mas esse aqui não. Então, é aquilo que você falou. Esse aparelho, você... É um ímã. Tirou, zerou? Zerou. Quer dizer, a mulher encheu o teu saco, você tirou. Olha... Deixa falar. Olha...
Eu não queria divulgar o meu segredo, não. Mas já que... A pessoa te aborreceu, você disfarçadamente tirou ali, fala o que quiser. Eu faço isso sempre. É mesmo, cara? Brincadeiras à parte. Teve um tempo que eu fazia isso com muita frequência, sabe? Com muita frequência mesmo. Tirar o aparelho para evitar discussões, evitar participar de discussões. Mas... agora em época de política... Época de política é legal tirar, né? Principalmente. Mas... Tem algum momento que você fala assim, cara, eu quero ir pro meu mundo silencioso. Eu preciso me desligar. Por quê? Porque eu trabalho, eu vivo no 220. É muita informação que eu preciso processar. Independente de eu estar ouvindo as coisas, eu preciso olhar. Eu preciso entender como é que estão as coisas. O carro, eu não consigo identificar quando são muitos sons juntos. Agora imagina na rua. O carro passando para lá e para cá, é barulho de carro, é barulho de gente falando. Eu não consigo filtrar, não consigo assim separar os sons. Então o que eu tenho que fazer? Prestar atenção. Então tudo funciona assim. Então quando eu chego em casa, o que eu quero fazer, meu amigo? Eu quero tirar o aparelho, eu quero descansar. Eu quero me desligar por completo. Então a primeira coisa que eu faço realmente é desligar. Você é casado? Não, hoje eu sou solteiro. Tenho uma filha de 15 anos. Você mora sozinho? Moro com a minha mãe. Então chegou em casa, você, mamãe, benção e... Mãe, tem alguma coisa para falar? Primeiro, tem alguma coisa para falar? Aconteceu alguma coisa? Aproveita a oportunidade. Depois eu tiro. E durmo. Com o tempo eu acabei me afastando muito de baladas, de noitada, sabe? Por causa disso. Porque assim, vamos supor, eu trabalho o dia inteiro, um exemplo, sabe? Eu trabalho o dia inteiro, aí quando eu chego em casa, me preparo, tomo um banho e vou pra balada. É pior ainda, a balada eu chego no local, tudo escuro. Som pra caramba. Som alto pra caramba, você entendeu o que tá acontecendo, eu fico olhando assim o tempo todo pra ver se tem alguém querendo falar comigo, tipo um robozinho mesmo. Aí tá, e aparece aquela pessoa ali, quer falar no meu ouvido. Eu preciso ler os lábios. Tá rindo? É assim todo dia, meu amigo. A pessoa vem, quer falar no meu ouvido, porque é o natural da balada. Sim. É o natural da balada. Tá escuro, som alto, a pessoa vem aqui no ouvido. Cara, você se tornou, Johnny, o primeiro o primeiro instrutor, professor de fit dance surdo na América Latina. Como é que aconteceu isso? Como é que você começou nesse lance? Isso começou em 1999. Por que 1999? Em 1999, quando eu comecei a colocar a cara na rua, né, comecei a tentar sair, a tentar me enturmar. Eu passei 19 anos dentro de casa, nem o primeiro beijo na boca eu tinha dado ainda, de tão recluso que eu estava. Então eu precisava sair, precisava ir para a rua. Eu tive contato com um amigo meu, que é meu amigo até hoje, o Júnior. Aí, Júnior, que loucura, abraça aí, viu? Chamo. Por acaso, o vocalista do Que Loucura, Júnior. Meu amigo de infância. Meu amigo de infância. E ele me levou para alguns locais e acabou me apresentando a dança. Ele acabou mostrando para mim que eu conseguia dançar sentindo vibração das caixas de som. Isso é claro que tem toda uma história, todo um processo aí, foi bem demorado, né? Quando ele percebeu que eu realmente tinha ritmo, ele me convidou para ir para as aulas de dança dele, que na época ele já dava aulas de dança. E aí começou. Aí começou porque, assim, mesmo sem escutar na época com qualidade, que eu usava um aparelho comum, só de amplificação, então me dava um som muito artificial. Eu gostava do dançar, sabe? Eu gostava de dançar, de estar ali dançando. A dança, de alguma forma, ela fazia com que eu me desligasse dos problemas que a própria surdez me dava, sabe? Naquela época. Eu comecei a dançar e nessa época foi a época que teve o boom da lamberóbica aqui no Brasil, sabe? Foi aí que eu descobri a dança de rua da Bahia,
que é o nome mesmo disso, Danças de Rua da Bahia. Foi aí que eu comecei a trabalhar com essa modalidade, que eu comecei a rodar os estados do Rio de Janeiro e também alguns estados do Brasil dançando na época. E com os acontecimentos, fiquei de 1999 até aproximadamente 2005, 2006, só fazendo show com essa equipe de grupos que esse meu amigo também participava, que era o Charme Swing. Até que, por algum motivo, a dança nessa época deu uma relaxada, vamos dizer assim, e nós crescemos, né? A gente começou a fazer nossas vidas. Cada um foi para o seu lado. Aí eu comecei a pesquisar e conhecer professores, mas fora do Rio de Janeiro. Como na época estava começando a internet ficar mais acessível a pessoas de baixa renda, então comecei a ter contato, mandava e-mail para uma pessoa lá da Bahia, porque eu não tinha condição de viajar até a Bahia para ver como é que funcionava. Eu comecei a receber DVDs com coreografias deles na época, comecei a me atualizar mesmo não fazendo mais shows. Eu estava por dentro, eu queria saber qual é a música que vai bombar na academia no verão, qual é a coreografia que vai dar certo, qual o segredo que faz uma coreografia dar certo em uma aula. Então comecei a conhecer pessoas. E foi nesse bonde que eu conheci pessoas que podem não ser mundialmente famosas, mas dentro da minha vivência, dentro da dança de Rua da Bahia, para mim são referências. Que são, por exemplo, Mestre Nonga, Mestre Fabrício Costa. Tem outros nomes também, tem vários nomes, principalmente o pessoal da Trupe Dance do Brasil, que é um grupo que trabalhava com coreografias específicas dessa modalidade. Mas teve um momento que eu precisei casar, minha filha nasceu, então dei uma paradinha com dança. Parei mesmo de dançar, mas continuei fazendo os contatos com essas pessoas. Não estava ativamente, fisicamente dançando, mas continuava conversando com essas pessoas, me mantendo atualizado. O tempo passou, me separei e comecei a procurar algumas coisas para fazer, para ficar ativo. E minha vida tinha mudado, era outra coisa, não era mais aquela pessoa casada, era solteiro agora, então voltei a fazer determinadas coisas que eu não fazia, não que o casamento me impedia, mas que não cabia fazer naquele momento. Então, o que aconteceu? Comecei a refazer contato com pessoas que eram do Charme Swing. E uma dessas pessoas, a mesma pessoa que me ensinou a dançar, que foi o Júnior. E essa mesma pessoa, ela me apresentou uns vídeos de pessoas bonitas dançando na internet. Isso em 2017. Eu falei, cara, isso é mais do mesmo, isso é gente bonita, isso é gente padrãozinha. Entendeu? Gravando vídeo para... Não, cara, vamos fazer esse curso aqui, vamos ver qual é. Voltar da hora, eu falei, cara, pô, olha eu aqui, 37 anos, vou voltar a dançar, vou voltar a rebolar. Cara, não, cara, dá pra mim não, já tô velho. Eu falei, não, cara, vamos, deu outra, nós fomos. Fizemos o curso, nos tornamos instrutores e a Fit Dance, ela não era apenas uma modalidade, sabe? Era um conjunto daquilo tudo que eu vinha aprendendo desde 1999, mas de forma organizada, de forma planejada, sabe? Fiz o curso, gostei muito da metodologia, me dediquei 100%, sabe? O Fit Dance, ele é uma dança, basicamente, mas ele é voltado para a parte de educação física? É dança mesmo, né? Isso tem um problemão, que eu prefiro porque não o pessoal entrar em é tão detalhes. empolgado, né? Tão naquele... Eu prefiro não entrar muito em detalhes, porque realmente tem uma briga aí dentro desse assunto. Né? Mas, assim, Você que é do Fit Dance e quiser falar sobre isso, procura a gente. Procura assim. Assim, a Fit Dance é um produto que vende alegria, que vende diversão. Nós somos nós não, né? Porque eu não estou mais no corpo de instrutores, mas a gente tem um hábito, né? Sim. De falar que demora um pouco a sair. A gente trabalhava com o foco de animar os nossos alunos. Querer entrar dentro da nossa aula e eles saírem com um sorriso de orelha a orelha.
A gente não era apenas dançarino, a gente não era apenas instrutor de dança, a gente não ia assim apenas ensinava coreografia, mas nós éramos também animadores. Das pessoas que estudavam ali e tal. Exatamente. A gente, é claro que a gente recebe orientações, ainda tem esse hábito ainda, a gente recebia orientações, sabe, para trabalhar, porque assim, vamos supor, tem o McDonald's, você não paga para ter uma franquia do McDonald's. Sim. Então eu pagava para ter o uso da licença, para poder dar aula de fit dance, então eu respeitava o padrão. Uhum. Né? Então eu respeitava o padrão da aula. E era maravilhoso porque era organizado. Eu não tinha tempo para ficar montando coreografia. Uhum. Né? Já recebia a coreografia pronta, já recebia uma aula pronta, né? E eu simplesmente colocava o corpo para trabalhar. Né? E, então, assim, o fato da Fit Dance te dar essa facilidade e, paralelo a isso, eu te dar vários treinamentos durante a semana, te deixando bem atualizado sobre o que está rolando no mercado de dança. Isso é maravilhoso, E então, por alguns motivos pessoais. O fit dance não é aquele, não tem aquela visão, e você me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Não tem a visão da zumba, que parece que a zumba ela fica ali reproduzindo as coreografias que estão rolando, né? E o cara vai ali para a academia fazer aquilo ali. E o fit dance já parece que é um lance diferente. Não sei muito sobre a zumba. Então não cabe a mim falar muita coisa sobre a zumba. Mas, assim, sobre reproduzir, não sei como é que funciona a zumba. Mas o que eu sei da zumba é o seguinte, ela trabalha especificamente com ritmos latinos. E ela é pica nisso. Porque, assim, ela conseguiu pegar a essência da cúmbia, por exemplo. Cumbia, que é um estilo de dança latino. O reggaeton. Com músicas latinas, mesmo som latino, eles trabalham dentro desses ritmos, sabe? Tem que fazer um trabalho bem específico. Eu não conheço a zumba, não sei como a zumba funciona. Meu negócio sempre foi trabalhar com... Nosso patrocinador. Oi? A gente está sendo patrocinado aqui pelo... Ninguém, nada. Pode É o quê? Vinho, isso? Uva! Então, assim... Fit dance e zumba são completamente diferentes. Uhum. Não tem o mesmo objetivo. Eu sei que eu posso estar falando besteira, se alguém quiser me corrigir aí, por favor. O pouco que eu li sobre a zumba é que a zumba ela tem várias modalidades também. Tem o zumba basic, que é voltado apenas para dança e diversão, e tem o zumba fitness. O zumba fitness já é algo mais voltado para profissionais de educação física. Eu não sou profissional de educação física, então por isso que eu evito falar determinadas coisas. Eu trabalho com dança, eu sou artista dançarino, artista def, artista deficiente, como algumas pessoas têm um coletivo de artistas def. Assim. Eu não trabalho com educação física de forma específica, então assim, é um detalhe que realmente eu não curto muito entrar adiante. E como é que está hoje a sua vida em relação às redes sociais? Você é um cara que a gente já assistiu você em alguns vídeos, você ainda é professor de dança e tal. E como é que você tem agido em relação a levar, né, cara, o seu trabalho, que é a dança, para outras pessoas e, além disso, ser motivacional também com relação a tudo que você é, né, cara? Você é um cara que tem uma história muito bonita de superação e você é professor de dança e tal. E como é que você tem trabalhado hoje nas redes sociais? O meu foco na rede social hoje é mostrar para pais e mães de pessoas com deficiência em geral, não apenas pessoas surdas, pessoas com deficiência em geral, que mesmo se o filho dessa pessoa, mesmo se o seu filho for deficiente auditivo, mesmo se o seu filho adquirir uma deficiência, mesmo se o seu filho, sei lá, se acontece alguma coisa com o seu filho, a primeira coisa que vem à sua cabeça é: ai meu Deus, a vida do meu filho acabou. Não acabou, não. Meu objetivo na rede social é esse, sabe? Mostrar para algumas pessoas que elas podem fazer o que elas quiserem. É um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais desafiador, sim, é.
Não vou ser hipócrita para dizer que é mais fácil. Não, não é. A gente que é pessoa com deficiência, a gente acaba desenvolvendo naturalmente algo que eu acho essencial para a vida, que é a adaptabilidade. A gente vive a adaptabilidade 99% do nosso dia, o outro 1% é para dormir, para descansar. Porque até para acordar, a pessoa com deficiência precisa se adaptar a algo. Já parou para pensar como é que o surdo acorda para trabalhar? Como ele escuta o despertador? Eu tive que comprar um reloginho que vibra. A gente vive a adaptabilidade. Uma pessoa sem deficiência, um ouvinte, um exemplo ouvinte, ele coloca o rádio para despertar, ligou, ele vai trabalhar, acordou. A gente acaba desenvolvendo naturalmente essa adaptabilidade. Também é uma meta mostrar para essas pessoas como a gente vive no dia a dia. Mobilidade urbana. A gente vive num país, né, cara, que não se interessa por acessibilidade. Só em épocas de eleição. E a gente vê uma cidade que não tem, né, cara, acessibilidade, coisa e tal. Você sofre o impacto dessa dificuldade? Eu não vou dizer que não, né, cara? Assim, vou te dar um exemplo bem vivo. Eu nunca vi um lançamento de um filme nacional no cinema. Porque alguém bateu o martelo e disse que não há necessidade de legendar o vídeo nacional. Eu nunca vi Minha Mãe é uma Peça. Nenhum, nem dois, nem três no cinema. Eu vi na televisão, depois que todo mundo já viu. Mas o lançamento no cinema e tal. E não é só isso, não. Foi um sufoco para eu achar uma sessão legendada num horário bom para o filme do Homem-Aranha. Teatro. Está começando, né? Está começando a aparecer. Mas assim, o que a gente vê muito em teatro são intérpretes de... Eu tive a última vez num espetáculo e tinha uma Só que a surdez não se limita a intérpretes de Libras. Eu, por exemplo, não entendo Libras. Mas sabe o que é o problema, o Johnny? Meu nome não é Johnny. Primeiro de tudo, a falta de empatia da humanidade. Porque as pessoas se preocupam muito com o seu próprio bem-estar. Eu estou bem, está tudo certo. Eu bebo uva. Eu não gosto, bicho, mas eu bebo, está tudo certo. Então as pessoas se preocupam muito com o próprio umbigo, para começar. Segundo, você veja bem, quando alguém fala comigo sobre uma pessoa surda, eu já raciocino automaticamente Libras. E esse universo que você está apresentando para a gente aqui hoje, eu que sou um cara que até então me julgava um cara preocupado com acessibilidade, com pessoas com deficiência. O que você está me passando aqui hoje, eu nunca parei para pensar que Libras não é suficiente. Libras é importante pra caramba, mas não é só Libras, entendeu? Tem mais do que isso. E isso, cara, infelizmente, não é algo que toca o coração das grandes massas, dos empresários e muito menos dos políticos, que são os caras que, por nossa culpa, estão no poder e são eles que escolhem para onde essa roda vai girar. Então, assim, é muito triste, né, cara? Você vê que nós somos de fato iguais, negros, brancos, ouvintes, surdos, nós somos iguais, mas nós automaticamente temos um olhar diferente sobre a vida. Talvez você consiga enxergar a vida muito melhor do que eu, que sou um cara ouvinte.
Porque você consegue perceber que a necessidade das pessoas é muito mais do que a caridade que a gente quer fazer, a filantropia que a gente quer fazer, até muitas vezes para se autopromover. Eu aprendi na educação religiosa que eu tenho, de que se você faz alguma caridade para alguém, você não deve mostrar para ninguém. Mas hoje é muito pelo contrário, né? Todo mundo quer fazer uma campanha, todo mundo quer fazer uma parada para mostrar para os outros que está fazendo. Só que pensando naquela parte que vai tocar justamente aqueles que estão olhando. E não se preocupa, que é muito maior. Pô, o que você me falou aqui já está mudando a minha forma de ver isso, acessibilidade. Libras é importante? Muito. Mas não é só Libras que vai resolver o problema. Cara, eu quero te agradecer. Eu não sei quanto tempo a gente está falando aqui. Não sei. A gente bate esse papo mais ou menos nesse tempo de 40, 45 minutos, 1 hora, para que as pessoas também consigam assistir e viajar com a gente nessa ideia. Você é um cara que tem muito mais conteúdo para poder dividir com as pessoas. E nessa oportunidade desses minutos que você dedicou para estar com a gente aqui, para mim foi enriquecedor. Primeiro, te conhecer pessoalmente, só te conhecer dos vídeos, e saber da tua história, uma pessoa que ouvia e que depois venceu a barra de perder a audição, uma pessoa que, sendo PCD, enfrenta preconceito mesmo das pessoas que também têm deficiência, porque você conseguiu implantar o implante coclear. E, cara, eu acho que, assim, a gente vai deixar as suas redes aqui na descrição do vídeo, seus contatos. E eu espero de coração... Pode deixar meu livro também? Seu o quê? Meu livro, o contato do meu livro, pode deixar? Claro. O link do meu livro. Você tem um livro? Do meu filme, eu fiz um filme também. Cadê o livro? Você tá Não, meu livro é um e-book. Ah, um e-book? Eu posso deixar o link. Eu envio para vocês, Com certeza. Cara, porque tomara que alguém seja tocado por essa verdade que é a sua vida, tua história, e que a gente consiga, se não nessa geração, ter uma geração futura um pouco mais humana, de verdade, né? Que o ser humano deveria olhar para a necessidade do outro com mais atenção, com mais empatia. Queria que você desse as suas considerações finais aí, para quem está assistindo a gente. E pede a galera, por favor, para se inscrever, curtir, compartilhar e comentar o nosso canal. Vocês ouviram? Quero ver todo mundo compartilhando esse vídeo aqui, compartilhando esse link. Tem um botãozinho aqui embaixo, alguma parte aqui embaixo que vocês conseguem ver, que é para compartilhar. Compartilhe, mande para sua mãe, para sua avó, para os seus filhos, para quem for. Eu queria agradecer o convite, uma honra estar aqui com vocês. Gente linda, maravilhosa. Eu vou pegar essas ideias para mim e colocar na cabeça também. Mas tem um comentário que eu queria fazer aqui para você levar para casa, pensar, que é sobre superação. É o seguinte, a gente fala muito de superação, muito. A gente fala de superação o tempo todo. Mas por que seria superação se a pessoa com deficiência ela precisa se adaptar o tempo todo em obstáculos que a própria sociedade coloca para a gente? Por que superação? Rufa os tambores. Tá aí, ó. Tá no ar a pergunta aí, ó. Por que superação? É isso. É isso, meu amigo. É isso aí. Bom, você que chegou até aqui, por favor, compartilhe esse vídeo, curta o canal, se inscreva e ajude esse canal a crescer e a divulgar histórias tão relevantes e bonitas como a história do meu amigo Johnny, que não é Johnny, mas que você pode chamá-lo de Johnny que ele vai responder, tá bom? Gente, um abraço. Cara, muito obrigado. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Sua história é sensacional e que o mundo seja cheio de pessoas como você. Tá bom?
Obrigado, Está meu. conosco aqui a Aline Fernandes, João Ricardo. Gente E linda. vamos para cima. É isso. Um abraço. Valeu. Até a próxima.